Olá, eu espero que você esteja bem. Nós estamos aqui hoje para a nossa última aula relacionada a esse assunto, a doutrina da salvação, a nossa 7ª aula. Por isso, eu quero reforçar aqui a importância de você voltar e rever as demais aulas que nós já ministramos tratando desse assunto, porque certamente isso vai ajudar você, vai massificar esse conteúdo bíblico na sua mente, no seu coração, para que você possa compreender o assunto com mais clareza, com mais tranquilidade. E se porventura tiver alguma dúvida, ainda restar alguma questão pendente relacionada a esse assunto, você pode entrar em contato conosco. Entre em contato através do WhatsApp, entre em contato pelo Facebook, aí no chat do YouTube, e a gente vai estar respondendo a sua pergunta, a gente vai estar tirando a sua dúvida. Hoje, como eu disse, nós estamos indo para a nossa 7ª e última aula, tratando desse assunto, a esquecida salvação em nossos dias. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a segurança da salvação. E para isso, vamos utilizar alguns textos bíblicos que nos ajudam a compreender melhor esse assunto, a descansar melhor. Por isso eu quero te pedir, pegue sua Bíblia, pegue material de anotação, para que você possa ir escrevendo aquilo que o Espírito Santo for falando com você por meio da palavra dele, por meio da palavra de Deus, e escrevendo também as suas dúvidas, porque o que acontece é que muitas vezes algumas pessoas têm dúvidas e não escrevem, elas não anotam as suas dúvidas, as suas pendências, e depois terminam esquecendo. E por isso, essas pessoas começam a se acostumar a viver com dúvidas sem tirar essas dúvidas. É importante, portanto, você escrever suas dúvidas para não esquecer, para poder perguntar e para que essa questão fique sanada no seu coração. Porque é muito importante você sentir paz da parte de Deus com relação à obra que Deus fez na sua vida. Muitas pessoas vivem com uma profunda falta de paz, com uma profunda inquietação, achando que alguns fatores da vida cristã dependem dela, estão condicionadas à sua vontade e por isso vivem nessa turbulência espiritual, nesse tumulto emocional gerado pela falta de conhecimento da palavra de Deus, gerado pela falta de entendimento daquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Então é importantíssimo esse assunto para que você possa compreender se de fato nós já podemos ter certeza de salvação ainda aqui nessa vida, ou se essa certeza não é certa, não é correta, não é adequada, conveniente. Porque algumas pessoas dizem assim, eu não sei, a salvação depende de Deus. E é verdade, depende de Deus mesmo. Mas algumas pessoas dizem isso, que a salvação depende de Deus, no sentido de que elas não podem ter certeza da salvação nessa vida. E aí termina caindo ou sobrecaindo numa religião de obras, onde essas pessoas tentam conquistar a salvação, elas fazem por onde merecer a salvação e esperam que Deus se compadeça de suas boas obras para então lhe dar a salvação. E isso não tem, esse pensamento não tem nenhuma relação com a palavra de Deus. Isso aqui, esse tipo de pensar, não tem nada a ver com aquilo que o próprio Deus nos ensina por meio da Sagrada Escritura. Algumas pessoas utilizam, e esse é o primeiro texto que nós vamos começar a partir de agora, algumas pessoas utilizam o contexto do Antigo Testamento, especificamente o Salmo 51. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no Salmo 51, que é a oração de Davi, quando ele fala sobre o seu arrependimento por causa do pecado que havia sido cometido
e especificamente aqui, Salmo 51, no versículo 11, Davi diz assim: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Então algumas pessoas leem esse texto e dizem, olha aqui, tá vendo? A Bíblia dizendo que Davi pediu para Deus não retirar o Espírito Santo. E se o Espírito Santo é o penhor, ou seja, é a garantia da salvação, e o Espírito Santo pode sair do salvo, isso quer dizer que salvação se perde. Então as pessoas utilizam esse texto, Salmo 51, versículo 11, para defender a perda de salvação por causa da expressão que Davi utiliza aqui. Então nós precisamos explicar, para você entender com clareza, que existe uma diferença entre a dispensação, a ação, o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento e o ministério do Espírito Santo no Novo Testamento. O Espírito Santo é o próprio Deus, ele é eterno, ele sempre existiu. Mas o ministério dele muda. Por isso que nós encontramos o Espírito Santo no Antigo Testamento, porém, Jesus Cristo diz assim, quando eu for, vos enviarei outro Consolador, outro Paráclito, aquele que consola, né? Como assim? O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Nós não já tínhamos o Espírito Santo no Antigo Testamento? Como é que Jesus está dizendo então que vai enviar outro Consolador, o Espírito Santo? Ele vos ensinará toda a verdade, ele intercede por nós, ele nos faz lembrar de todas as coisas, ele se entristece quando nós pecamos. Como assim? O Espírito Santo não é Deus? Ele não é eterno? Ele não já é apresentado no Antigo Testamento? Na verdade, o texto de Gênesis já fala sobre ele, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face do abismo, né? E Deus soprou nas narinas e fez do homem um ser vivente, uma alma vivente, ou seja, o Espírito Santo é quem vivifica, desde o Antigo Testamento. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus está dizendo que vai haver uma mudança no ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre esteve presente, mas a maneira dele agir vai mudar. E é exatamente o que nós encontramos. Portanto, se no Antigo Testamento, e aqui eu lembro de novo o texto que a gente acabou de ler, Salmo 51, versículo 11. Se o texto diz no Antigo Testamento que o Espírito Santo vinha e ele poderia sair, isso não mais acontece no Novo Testamento. Por isso, eu convido você a abrir sua Bíblia no texto de Efésios. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Nós poderíamos ler também o capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, o capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É o selo do Espírito Santo. Esse selo que o apóstolo Paulo utiliza aqui, falando aos Efésios, é uma menção, é uma ilustração que compara com o selo real. O rei, quando escrevia uma carta na antiguidade, ele derramava cera naquela carta e o seu anel, que era o selo real, era cravado nessa cera. E essa marca cravada na cera não saía mais, era uma marca definitiva, não tinha mais como arrancar. Não era apenas uma marca que não saía mais, era também a garantia de que o rei não mudaria de opinião, o rei não voltaria atrás daquilo que ele estava selando. Portanto, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Efésios capítulo 1, versículo 13, é que o Espírito Santo, após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, o Espírito Santo viria, e ele de fato já veio, nós já temos aqui
há aproximadamente 2000 anos que isso aconteceu. O Espírito Santo viria e o seu ministério seria mais contundente, seria diferente daquele ministério do Antigo Testamento. E uma das marcas do ministério do Novo Testamento com relação ao Espírito Santo é o selo do Espírito em nós. Ele está selado, ele foi dado e essa marca não sai mais. Isso é uma mensagem tão forte no Novo Testamento que o apóstolo Paulo repete essa mesma mensagem no capítulo 4, versículo 30, que eu quero ler junto com você. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados. Perceba então aqui a repetição do selo de Deus, que é o Espírito Santo, mais uma vez sendo reafirmado pelo apóstolo Paulo, só que agora no versículo 30, o apóstolo Paulo acrescenta mais uma informação, porque ele diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados até o dia da redenção. Então, o que significa até o dia da redenção? Quer dizer que o Espírito Santo não apenas foi dado à igreja, o Espírito Santo não apenas veio com poder sobre a igreja, como também o Espírito Santo é a garantia da parte de Deus, e essa garantia é o selo do Senhor, o Rei dos Reis, e ela só é tirada no dia da redenção. E o que é o dia da redenção? É quando nós finalmente chegarmos ao céu. É quando nós finalmente chegarmos à glória celestial. Portanto, nesse primeiro momento, o que nós temos aqui? Salmo 51 e Efésios, capítulo 1 e também capítulo 4, nos ensinando que, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha e poderia sair. Dependendo da situação, da circunstância, ele poderia sair. E esse é o clamor de Davi. Davi, Antigo Testamento. Não retires de mim o teu Santo Espírito, nem me repulses da tua presença. Porém, no Novo Testamento, o que nós temos é a garantia de que o Espírito Santo não sai mais até nós chegarmos no céu. Então, ele é a garantia da promessa de Deus. Ele é a garantia da presença de Deus. O Espírito Santo é aquele que assegura a obra de Deus em nossas vidas. Então, o que nós temos aqui, no final das contas, é uma garantia da parte de Deus de que aqueles que são salvos continuarão salvos. O que nós temos aqui é uma garantia de que salvação não se perde. Um outro texto que reforça isso, agora é apresentado não pelo apóstolo Paulo, mas pelo apóstolo João, lá no livro de Apocalipse. Apocalipse, que é um livro que tantas pessoas têm medo de ler, né? É um livro, capítulo 20, é um livro que tantas pessoas têm medo de ler, né? Porque fala de pragas, de pestes, tudo, mas na verdade o livro de Apocalipse é um livro maravilhoso que revela, é a finalização da revelação do plano de Deus para o seu povo. Então, o que nós temos em Apocalipse são grandiosas promessas feitas ao povo de Deus. Leia comigo Apocalipse capítulo 20, versículo 15, que diz assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Veja, nós temos uma palavra muito importante que aparece aqui nesse texto, que é a palavra inscrito. E essa palavra é diferente de outra palavrinha que também aparece no Apocalipse, capítulo 17, vamos ler comigo? Apocalipse 17, versículo 8, quando diz assim: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Agora observe, atente para o restante do versículo. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos
escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, quando nós juntamos esses dois versículos, o que nós temos é a menção da parte de Deus de que algumas pessoas não foram inscritas no livro da vida e também não foram escritas no livro da vida. E quem não foi inscrito e nem escrito no livro da vida, essa pessoa não é salva. Contudo, o inverso também é verdadeiro. Porque essas duas palavras são muito fortes. E eu quero ilustrar isso aqui da seguinte forma. Eu mandei fazer para mim, há quase 30 anos atrás, a capa da minha Bíblia, uma capa de couro, né? E eu mandei fazer de forma proposital para ilustrar exatamente essa verdade que eu estou ensinando para você agora. A verdade de que o Apocalipse fala que o nome dos salvos foi escrito no livro da vida e foi inscrito no livro da vida. E qual a diferença? Se você observar na capa da minha Bíblia, você vê aqui o nome Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, nosso irmão Luciano Fialho, que fez a capa dessa Bíblia, ele inscreveu, ou seja, ele não apenas escreveu, ele não apenas colocou tinta aqui, ele rasgou o couro. O couro foi marcado, foi cravado, esse couro foi ferido, ele foi rasgado com essa inscrição, Bíblia Sagrada. Isso é ser inscrito, é uma marca que é colocada no couro e que não sai. E é exatamente o que nos mostra Apocalipse capítulo 20, versículo 15, quando diz que o nosso nome foi inscrito no livro da vida. E além de ser inscrito, o nosso nome também foi escrito. E o que significa ser escrito? É quando você coloca tinta sobre o couro. Então perceba agora que a mensagem do Apocalipse, com relação a isso que nós estamos estudando, é que o nosso nome não apenas foi inscrito no livro da vida, ele não apenas foi rasgado, foi cravado, marcado, de maneira que não tem como apagar, no livro da vida, e sobre essa inscrição foi colocada uma tinta, o nome então foi escrito. E que tinta é essa? É aquilo que o próprio texto do Apocalipse diz que é o sangue do Cordeiro. Então, o sangue do Cordeiro foi colocado nessa inscrição. Deus determinou, e isso está escrito no próprio texto bíblico, desde a fundação do mundo, Deus determinou, ele decretou, o nosso nome no livro da vida foi inscrito, e essa inscrição ela foi reafirmada, assegurada eternamente, não apenas pelo Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação, não apenas pelo Espírito Santo, que é a garantia, que é o selo de Deus, mas pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro que foi morto, como diz Apocalipse também, desde a fundação do mundo. Então, mesmo antes de nós nascermos, Deus já havia decretado essa verdade. Para que você perceba que a salvação é um ato magnífico que não depende do homem. Como o apóstolo Paulo diz em Romanos, não depende de quem quer nem de quem seja, mas depende de Deus revelar, derramar, decretar a sua, ou revelar, né, a sua misericórdia. Tá? Então, desde a fundação do mundo, o livro da vida, criado pelo próprio Deus, já foi cravado, inscrito com os nossos nomes. E o sangue do Cordeiro escreveu sobre essa inscrição o nosso nome, de maneira que não tem como apagar. É por isso que um dos sinônimos de salvação na Bíblia
especialmente no Novo Testamento, é vida eterna. Por que vida eterna? Porque não acaba. Se a salvação se perdesse, essa vida não seria eterna, seria passageira. Além do mais, o que é que faria alguém perder a salvação? Porque alguém pecou, então o pecado faz alguém perder a salvação. Logo, se isso é verdade, quer dizer então que o pecado é mais forte que o sangue do Cordeiro? Isso não tem lógica, não faz sentido. Quer dizer então que o pecado do ser humano é mais poderoso que a obra de Cristo na cruz? Isso também não tem sentido, não tem lógica bíblica. Especialmente porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus Cristo venceu todos os nossos inimigos na cruz do Calvário. Venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo, os principados e potestades. Ele venceu tudo e todos, ele triunfou na cruz. Então a obra de Cristo é maior que o pecado. A questão não é que alguém possa perder a salvação. A questão é que quem é salvo não perde a salvação, e se alguém foi condenado, não é porque perdeu a salvação, é porque nunca foi salvo. E o próprio Jesus Cristo nos ensina isso. O próprio Jesus Cristo revela essa verdade no texto de João. Então eu quero ir com você para o Evangelho de João, em uma passagem muito conhecida, que é a oração sacerdotal, que está em João, capítulo 17. Então eu quero ler junto com você, especificamente, os versículos 12 e 20. Então leia junto comigo, João, Evangelho de João, capítulo 17, versículos 12 e 20. Versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Duas coisas importantes a serem observadas no versículo 12. Primeiro, Cristo diz, olha, Pai, aqueles que o Senhor me deu, eu os guardei. Então perceba que não somos nós que temos a condição de nos guardar. É Deus, é Cristo Jesus quem nos guarda. E em segundo lugar, nesse mesmo versículo, guardava-os no teu nome que me deste, protegi-os e nenhum deles se perdeu. Perceba que quando nós tratamos de salvação, é importante destacar que nós dependemos profundamente e continuamente de Jesus Cristo. Porque se depender de nós, nós nos perdemos, meu irmão. Então, aquela música tão antiga que algumas pessoas cantam, segura na mão de Deus e vá, né? Segura na mão. Se eu segurar na mão de Deus, eu solto. Porque as minhas fraquezas e as minhas limitações me impedem de ser fiel a Deus como eu devo ser, como eu preciso ser. De tão limitado e falho e cheio de defeito que eu sou. Então, não sou eu que me guardo, não sou eu que me protejo, é Cristo quem me guarda e me protege. Observe de novo o versículo 12, quando ele diz assim, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Evidentemente, Jesus aqui está fazendo menção a Judas Iscariotes, o traidor. Mas ele faz essa menção propositalmente. Por quê? Para que nós entendermos, diferente do que algumas pessoas dizem, né? Que Judas era um dos discípulos, era um apóstolo e era salvo, e porque traiu Jesus, perdeu a salvação. E não é isso que Jesus está dizendo aqui. O que Jesus está dizendo, olha, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Ou seja, Judas Iscariotes nunca foi filho de Deus. Ele era filho da perdição. Logo,
quem é condenado não é alguém que era salvo e perdeu a salvação. Não, é alguém que nunca foi salvo. Filho da perdição. Porém, aqueles que são filhos de Deus, que recebem o selo do Espírito Santo, o penhor, a garantia da parte de Deus, cujos nomes foram inscritos e escritos no livro da vida, essas pessoas são asseguradas pelo próprio Cristo. Cristo guarda essas pessoas, Cristo protege essas pessoas e Cristo entrega essas pessoas ao próprio Pai pela obra realizada por Ele mesmo na cruz do Calvário. Talvez alguém leia o versículo 12 em João 17, né? A oração sacerdotal, e diga assim, não, mas espera aí. Aqui na oração, Jesus estava falando dos apóstolos. Nós hoje estamos no ano 2020, já se passaram aí 2000 anos desde que isso aconteceu, e o nosso contexto hoje é outro. Essa oração é específica para os apóstolos, não é para a gente. Eu discordo desse pensamento, por quê? Por causa daquilo que esse mesmo texto nos diz. Porque essa oração de Jesus, a oração sacerdotal, não é algo que Jesus Cristo fez específico apenas para os apóstolos. Não. Leia comigo o versículo 20, que diz assim: não rogo somente por estes, ou seja, Pai, a minha oração não é apenas por essas pessoas, pelos discípulos, pelos apóstolos. Vá comigo para o versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Em outras palavras, o que Cristo está dizendo é: a minha oração nesse sentido, por isso é chamada oração sacerdotal. Cristo como sacerdote, intercedendo pelo povo. A intercessão de Cristo, a oração de Cristo, não é apenas pelos discípulos há 2000 anos atrás. Não é apenas pelos apóstolos há 2000 anos atrás. Mas por todo aquele que vier a crer no Pai por intermédio da Sagrada Escritura. Por isso é tão importante você entender a palavra de Deus. Por isso é tão importante você estudar a palavra de Deus. Porque aquele consolo, aquele conforto espiritual, aquela paz de espírito que você precisa, não vai ser derramado em sua vida por quaisquer outros meios que não seja a palavra de Deus. Por isso ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus que revela o ser de Deus em toda a sua essência, com a clareza da sua natureza. Então, nós temos aqui essa revelação feita pela palavra de Deus. Nós já vimos, portanto, fazendo uma breve revisão, Salmo 51 é um contexto do Antigo Testamento. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Isso acontecia no Antigo Testamento, não é o contexto do Novo Testamento, que é a realidade na qual nós estamos inseridos hoje. Efésios, eu citei apenas esse texto, poderia citar vários outros. Efésios 1,13, Efésios 4,30. Não retire de mim o teu Santo Espírito, né? Lá em Salmo 51, mas Efésios diz o quê? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, que estáis selados, no qual estáis selados. E eu estou selado no Espírito Santo, e o Espírito Santo está selado em mim até quando? Até o dia da redenção. Então, se no Antigo Testamento o Espírito Santo saía, no Novo Testamento não sai,
até nós chegarmos na glória celestial. Essa é a garantia do próprio Deus. Cristo reafirma isso aqui na oração sacerdotal em João, capítulo 17, quando essa verdade é revelada de uma forma tão clara. Pai, aqueles que o Senhor me deu, em primeiro lugar, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. São palavras de Jesus. Aqueles que o Senhor me deu, eu os guardei, eu os protegi, nenhum deles se perdeu. Nenhum deles foi perdido, nenhum deles se perdeu, ou seja, nenhum deles perdeu a salvação. Cristo está falando claramente aqui da salvação. A oração não é apenas pelos discípulos e pelos apóstolos, mas por todos aqueles que vierem a crer no Senhor Jesus por intermédio da palavra. A tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade, disse o Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse já está definido de forma clara que aqueles que são salvos tiveram o seu nome inscrito, tiveram o seu nome escrito no livro da vida. Não tem como apagar, não tem borracha que apague a inscrição feita pelo dedo de Deus no livro da vida. Não tem borracha, não tem corretivo, não tem nenhum tipo de produto, de ação, de atitude que consiga apagar o sangue do Cordeiro, o sangue do Senhor Jesus Cristo. Por fim, eu quero lhe convidar a ir comigo até o texto de Romanos, capítulo 8. Eu considero o texto de Romanos, capítulo 8, um dos textos bíblicos do Novo Testamento mais contundentes, um dos textos mais claros com relação à certeza da salvação, com relação à obra de Jesus Cristo efetuada na cruz do Calvário em nosso favor. Então eu quero ler o capítulo junto com você e à medida que eu for fazendo a leitura, vou dando umas pausas para destacar alguns pontos muito importantes em todo esse capítulo. Por isso eu lhe peço, abra sua Bíblia. Irmãos, muitas pessoas erram ao discutir assuntos bíblicos, ao querer estudar assuntos bíblicos, sem estar com a Bíblia em mãos, sem estar com a Bíblia aberta. Nós precisamos abrir a nossa Bíblia. Você verá aí na tela o texto bíblico, mas ainda assim é importante você estar com sua Bíblia para você comparar. Seja um bereano. Verifique na Sagrada Escritura se tudo que está sendo dito, se tudo que está sendo mostrado está de acordo com aquilo que está escrito. Por isso eu te convido, abra sua Bíblia no texto de Romanos, capítulo 8, e vamos começar a ler o capítulo que diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Perceba, não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. E o que significa estar em Cristo Jesus? Estar em Cristo Jesus não significa, como algumas pessoas pensam, né, ser aquela pessoa boazinha, né, que dá esmola, que ajuda a velhinha a atravessar a rua. Não. Estar em Cristo Jesus significa crer que você é um pecador, entregar a sua vida para Jesus Cristo, crendo piamente que Cristo morreu pelo seu pecado e que ele ressuscitou ao terceiro dia. Isso está escrito em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Se com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, estar em Cristo Jesus é crer na obra de Jesus, é ter sido crucificado junto com Cristo. Algumas pessoas pegam o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, como se isso aqui fosse uma menção ou uma defesa de uma vida pelas obras, de uma salvação pelas obras. Olha, eu tenho que estar em Cristo Jesus, então eu tenho que falar como Cristo falou para poder ser salvo. Eu tenho que fazer as coisas que Cristo fez
para poder ser salvo. Eu tenho que ser bonzinho como Cristo era para poder ser salvo. Não, fazer essas coisas não vai te salvar. Agora, se você já foi salvo, uma das evidências de que você foi salvo é fazer essas coisas. Essas coisas não salvam, mas elas revelam, elas testificam quem de fato é salvo. Então, volte comigo para Romanos capítulo 8, que o texto diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Ou seja, em outras palavras, o que era impossível à lei foi possível pela obra de Cristo. Portanto, algumas pessoas que desejam guardar a lei para se justificar, achando que serão salvas pelo fato de tentarem guardar a lei, essas pessoas estão não apenas se enganando, essas pessoas estão também desprezando a obra de Cristo. Porque Cristo fez por nós aquilo que era impossível nós fazermos pela nossa própria vida. Não tem nada que nós possamos fazer que seja forte, que seja espiritual o suficiente, que seja bonito o suficiente, que seja impressionante o suficiente para Deus nos salvar. Não é o que está em nós, é o que está em Cristo. Não é pelo que nós fazemos, é pelo que Cristo fez. Não é pelas nossas obras, é pela obra de Cristo. Não é pelos nossos méritos, é pelo mérito de Cristo. Por isso que não é para nossa glória, é para a glória de Cristo. Porque por meio dele, para ele, por ele, são todas as coisas. Todas as coisas. Nós encontramos isso em Romanos capítulo 11, do versículo 33 até o 36. Então continue comigo no texto, porque o texto está sendo muito claro ao nos mostrar que aquilo que era impossível à lei, e o que é que era impossível à lei? Salvar o ser humano. Ninguém é justificado pelas obras da lei. Então, você não será salvo por estar obedecendo à lei. O processo aqui é inverso, é o contrário disso. Nós somos salvos pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Deus é galardoador, que Deus recompensa. Então, é por fé. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 nos diz isso. Pela graça sois salvos. Graça significa favor imerecido. Nós não merecemos. Não é pelo que nós fazemos. Não é por quem nós somos. É pela obra de Cristo. Pela graça sois salvos. Por meio da fé, mediante a fé. E isto não vem de vós. Nem a graça vem de nós e nem a fé vem de nós. É dom de Deus, para que ninguém se glorie. É isso que nos ensina o texto de Efésios. Então, voltando para cá, para o texto de Romanos, capítulo 8, está muito claro que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, para aqueles que foram crucificados com Cristo. O ser humano não pode se salvar por obras da lei, ele é salvo pela obra de Cristo. Vamos continuar a leitura do texto, que diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, nós não somos salvos por fazermos coisas boas. Nós não somos salvos por guardar a lei. Mas aquele que é salvo já tem a lei de Deus cravada em seu coração.
Se fazer coisas boas não salva, e de fato não salva, nós não somos justificados por obra da lei. Aquele que é salvo tem a lei de Deus guardada no seu coração. Por isso, os mandamentos, por exemplo, os 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, que revelam a moralidade de Deus, o caráter da essência de Deus. Adorar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, né? Guardar o sábado, dedicar um tempo exclusivo para o Senhor, ter uma dedicação exclusiva, colocar Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, o seu melhor tempo, a sua melhor saúde, aquilo que você tem de qualidade deve ser dados a Deus. Esse é o princípio da guarda do sábado. Não adulterar, não furtar, não cobiçar, honrar pai e mãe e por aí vai. Vocês conhecem os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20. Essas coisas não salvam, mas quem é salvo vive com esse padrão. É esse padrão de vida na sua própria vida. Se a pessoa não é justificada por essas coisas ou a prática dessas coisas começam a revelar quem de fato nasceu de novo. Vamos voltar para Romanos capítulo 8, que diz assim, a partir do versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Deixa eu dar uma pausa para explicar isso aqui. O que significa estar na carne? Estar na carne significa não ter nascido de novo. Se você observar o texto com clareza, o texto está dizendo, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, mas aqueles que estão no Espírito, e esse Espírito aí é escrito com a letra maiúscula, logo é o Espírito de Deus, ou seja, aquele que foi selado pelo Espírito de Deus. Você lembra que nós acabamos de ler Efésios, capítulo 1 e capítulo 4? Pois bem, nós estamos selados. Aquele que está no Espírito não está vivendo uma vida carnal, ou seja, uma vida separada da vontade de Deus. Vamos continuar comigo no texto? A partir do versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Perceba, o que o texto está dizendo é, se alguém não tem o Espírito Santo, essa pessoa não é salva. Porém, o inverso também é verdade. Se alguém tem o Espírito Santo, essa pessoa já é salva. E por que a salvação não se perde? Porque o Espírito, nós já vimos Efésios 1:13, 4:30, o Espírito não sai. O Espírito é o penhor, é a garantia da salvação. Como o Espírito Santo não sai, a pessoa não perde a salvação. Vamos continuar em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 10, que diz assim: Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo, ou a Cristo Jesus, dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Lembra que eu citei agora há pouco, Romanos capítulo 10? Se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Crer na ressurreição de Cristo é um ponto primordial, é um pré-requisito para a salvação. Então, nós somos crucificados com Cristo, lá na cruz do Calvário. Por isso que a obra de Cristo na cruz
tem efeito sobre nós. Essa verdade é assegurada em nossos corações pelo Espírito Santo, que é dado pelo Pai e não sai de nós até o dia da redenção. E por isso nós estamos em Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos continuar Romanos capítulo 8. A partir do versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O que o apóstolo está nos ensinando aqui, de uma maneira resumida e breve, é: observe o estilo de vida das pessoas. A maneira como as pessoas vivem vai revelar se essas pessoas nasceram de novo ou não. O fato é que tem muita gente na igreja se enganando. Tem muita gente na igreja acreditando que é salva simplesmente por fazer parte de uma comunidade evangélica. E essas pessoas vêm para a igreja, e essas pessoas trazem suas Bíblias para a igreja, e essas pessoas cantam na igreja, e levantam suas mãos na igreja, e prestam atenção na pregação na igreja, e algumas até trazem seus dízimos e ofertas para a igreja, mas o seu estilo de vida fora da igreja revela quem de fato você é. E Deus conhece os corações. Deus sonda os corações. O Senhor conhece aqueles que são dele. Vamos continuar comigo no texto? Versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Por que essa expressão aqui, Abba, Pai? Abba é a expressão usada no hebraico, é um termo hebraico, Abba, significa pai. E pai aqui é a expressão que aparece no grego, que também significa pai. Ou seja, a obra de Cristo na cruz salva judeus e gentios. Cristo não é o salvador de uma nação geograficamente localizada, de uma nação específica, mas de um povo que é composto por representantes de todas as tribos, línguas e nações. Porém, esse versículo 15 nos diz algo muito importante, que nós não devemos viver atemorizados. Nós recebemos o espírito de adoção, ou seja, é uma incoerência. Pessoas que foram salvas viverem com medo de perder a salvação. Viver esse conflito. Meu Deus, eu fiz uma coisa errada. Será que eu perdi a salvação porque eu pequei? E vivem com medo. Quando a palavra de Deus nos ensina que nós não recebemos o espírito de covardia, nós não recebemos espírito de medo, nós não recebemos esse espírito de temor, nós não precisamos viver atemorizados. Meu irmão, entenda uma coisa. Se você é salvo, Deus deseja que você viva na plenitude do Espírito. Deus deseja que você desfrute da segurança da salvação. Deve ser terrível, deve ser horrível viver com esse medo, com essa inquietação. O seu relacionamento com Deus, então, é baseado no medo. Como se Deus fosse um ser humano. Eu citei esse exemplo na outra aula, né?
de um pai que dá um presente e depois ele toma o presente e fica chantageando o filho. Se você fizer minha vontade, o presente fica contigo. Se você me desobedecer, eu tomo o presente. Deve ser horrível viver dessa forma. Deus não deseja isso para você. Deus quer que você viva uma vida superabundante, uma vida plena, plena do Espírito. Deus deseja que você viva em paz. Ao invés de viver com medo, Ele quer que você desfrute das delícias do Espírito, que você aproveite o plano dele para a sua vida, que você viva nessa plenitude do Espírito, nessa paz de Espírito, que excede todo entendimento. É quando você entende a segurança da salvação, que finalmente os fatores externos não roubarão a sua paz. Não deixarão você inquieto. Porque, meu irmão, o mar pode estar agitado, os ventos podem estar fortes, as ondas podem estar bravias, mas você está no barco com Cristo. Cristo está no barco contigo e Ele prometeu, nós chegaremos do outro lado. E nós chegaremos do outro lado juntos. Então Deus não deseja que você, sendo salvo, viva com essa falta de paz, com essa inquietação. Meu Deus, será que eu perdi a salvação? Ai, Jesus, e o que é que eu faço agora para ter a salvação de volta? Veja, o que é que eu faço? Não é o que você faz. Deus já fez. Ele já fez por meio de Cristo. Leia de novo esse versículo 15. Pegue um lápis de pintar e marque aí na sua Bíblia. Pegue um lápis grafite e circule, comente de lado, porque todas as vezes que o diabo quiser roubar a sua alegria, o seu contentamento, todas as vezes que as lutas dessa vida, as tribulações do nosso viver quiserem lhe entristecer e fazer você esquecer que você é filho de Deus, ou plantar algum tipo de dúvida e incerteza no seu coração, vá para Romanos capítulo 8. Leia de novo o versículo 15 comigo. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Deus não chamou você para você viver atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós não seremos filhos de Deus. Nós já somos filhos de Deus. Olha, quando nós estudamos o livro de Efésios, nós descobrimos uma verdade maravilhosa. A verdade de que Cristo nos escolheu antes da fundação do mundo. Cristo já nos glorificou aos olhos de Deus. Essa é uma verdade tão certa, tão segura, que Ele já preparou tronos no céu. E nós já estamos sentados nesse trono ao lado dele. E nos assentou nas regiões celestiais. Aos olhos de Deus, essa é uma verdade tão grande que é como se na nossa linha de tempo isso já tivesse acontecido. De tão certo que é. Você já imaginou se salvação se perdesse? Cristo foi preparar lugar, foi isso que ele disse, né? Vou preparar-vos lugar. Aí Cristo vai preparar um lugar para a gente. Para que onde eu estou estejais vós também. Aí tem o trono no céu que Cristo preparou para nós e de repente a gente perde a salvação. Aí a obra de Cristo na cruz não foi forte o suficiente para nos segurar. O lugar que Cristo foi preparar para a gente lá na glória vai ficar vazio porque perdeu a salvação. E o trono que Cristo preparou para nós vai ficar desocupado. E aí como é que fica o texto de Efésios que diz que nós já estamos sentados no trono? E se salvação se perde, você saiu do trono, você desceu da cruz, o lugar celestial não vai ser ocupado por você.
Não tem sentido bíblico. Não tem lógica bíblica. Defender que salvação se perde é construir uma religião que foi alicerçada pelo homem e não por Deus. É pensar que a salvação é algo que depende de nós e não de Deus. É achar que o pecado é mais forte que a obra de Cristo e que as nossas fraquezas são mais poderosas que o sacrifício do Senhor Jesus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por falar nisso, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz que a salvação é um dom. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom. Se você ler Romanos capítulo 11, versículo 29, está escrito que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. São sem arrependimento. Deus dá e Ele não toma. Deus dá e Ele não tira. E mesmo que a gente queira sair, lembre da oração sacerdotal, João 17. Aqueles que foram dados a Cristo, Cristo guarda, Cristo protege, e nenhum deles se perde. Algumas pessoas utilizam o seguinte argumento. Olha, não é que Deus tira a salvação, é que nós jogamos a salvação fora. Mas esse argumento também não tem nenhuma lógica bíblica. Porque na oração sacerdotal, Cristo disse assim, eu os guardei em teu nome e os protegi, e nenhum deles se perdeu. Nem Cristo perde essas pessoas e nem Cristo deixa que essas pessoas se percam. Ou será que você esqueceu de Lucas capítulo 15, o filho pródigo que vem? Nós temos ali um conjunto parabólico, são 3 parábolas em Lucas capítulo 15. O primeiro é a ovelha perdida. A ovelha se desgarrou do rebanho, o pastor percebe que está faltando, o pastor vai atrás. É o próprio Deus. Nós temos ali em Lucas 15 3 formas de Deus agir que resgata os seus filhos. A primeira forma é o pastor e a ovelha que se desgarra, o próprio Deus vai, ele pessoalmente vai e traz de volta. A segunda forma, ainda nesse conjunto parabólico, é a dracma perdida. Quando a mulher percebe que perdeu a dracma e desarruma toda a casa e varre a casa e vai procurar até achar a moeda. Esse é o segundo meio de Deus agir. Se no primeiro meio, se a primeira forma é o próprio Deus que vai pessoalmente, na segunda forma, Deus não vai pessoalmente, mas ele usa pessoas para isso. Ele tem seus meios, ele tem seus servos para fazer isso. E na terceira parábola, que é a parábola chamada do filho pródigo, né, o filho que vai e depois volta, esse é o terceiro meio de Deus agir. Deus, ele usa as circunstâncias, Deus move as situações ao nosso redor, Deus transtorna a vida de quem sai do centro da vontade dele, para que essas circunstâncias movam o coração do filho que está desviado e esse filho volte. Agora perceba que mesmo desviado, e essas foram as palavras de Jesus Cristo em Lucas 15, mesmo desviado, como é a oração que o filho pródigo faz quando está lá no mundo? Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Ainda assim, no mundo, desviado, ele tem a consciência de que é filho. Afinal de contas, na oração ele diz, Pai, pequei. Ele tem consciência da sua filiação, não deixou de ser filho. Ele tem consciência de pecado, pequei contra o céu, pequei contra ti. Ele tem consciência de arrependimento, eu vou voltar para o meu pai e vou confessar. E ele tem consciência da sua indignidade.
Não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não disse, não sou teu filho. O que ele disse foi, eu sou teu filho, mas eu sou um filho indigno. Não reside dignidade dentro de mim. Me perdoa. E o pai o recebe. Então são as três formas de Deus agir. Na primeira forma, é o próprio Deus que vai e traz pessoalmente. Na segunda forma, Deus usa seus servos, seus instrumentos, seus meios para isso, suas pessoas, seus mensageiros para isso. E na terceira forma, Deus usa situações e circunstâncias. Deus tumultua a vida. Você lembra da aula que nós demos quando falamos de Hebreus 12? Que Deus repreende a quem ama e açoite a quem recebe por filho. E aquele que está sem repreensão, quando está dentro do pecado, não é filho, é bastardo. Pois bem, Lucas 15, nós acabamos de ver o filho pródigo. O filho pródigo é um exemplo claro de alguém que é salvo, que se desvia, sai da vontade do Pai, e Deus agora vai tumultuar a sua vida. Isso está de acordo com Hebreus capítulo 12. As coisas da sua vida começam a dar errado, até ele entender, por meio das circunstâncias, que o único caminho é o caminho de volta. Meu irmão, o caminho mais perto é o caminho de volta. O caminho mais fácil é o caminho de volta. Vamos continuar com Romanos, capítulo 11. Capítulo 8, perdão. Eu quero ir com vocês a partir do versículo 17, que diz assim: Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Nós já temos aqui uma promessa, na verdade, mais uma promessa da parte de Deus, que nós já somos co-herdeiros. O nosso nome já está não apenas no livro da vida, mas está também no testamento. Nós somos herdeiros com Cristo, nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós herdamos aquilo que Deus nos prometeu dar. É uma promessa, né, de cumprimento, de execução da promessa de Deus. É uma promessa de cumprir a promessa. Veja que interessante. Ele não apenas faz a promessa, ele promete cumprir essa promessa que foi feita. Vamos continuar. Eu quero dar um salto aqui em Romanos, capítulo 8, com você, para nós irmos para o versículo 23, que diz assim: Porque na esperança fomos salvos. Ou seja, na esperança daquilo que Cristo nos prometeu e de todas essas promessas que nós estamos conhecendo ou estamos renovando na nossa mente agora, nós não seremos salvos. Nós já fomos salvos. Não é algo que vai acontecer, é algo que já aconteceu. Por isso, a salvação, além de ser uma coisa que não se perde, a salvação também não é algo que você vai desfrutar depois da morte. Não é algo para ser desfrutado e vivido, experimentado no futuro. Não, é algo que nós já podemos experimentar e desfrutar agora, no tempo presente. Nós já fomos salvos. Nós já somos filhos de Deus. Nós já somos habitados, selados, batizados pelo Espírito Santo. Nós já somos, todos nós juntos, templo do Espírito Santo, casa de Deus. Nós já estamos sentados em tronos celestiais. Nós já somos co-herdeiros com Cristo. O reino de Deus já está entre nós, sobre nós e em nós. Nós já podemos desfrutar agora, nesse exato momento, da salvação operada por Jesus Cristo, efetuada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não espere morrer
para experimentar a salvação. Isso é algo que já pode ser vivido e experimentado agora. Por isso que a nossa esperança não está nessa vida, nesse mundo. Por isso que é um pensamento muito pequeno. É um pensamento muito mesquinho. Você perder a sua esperança por causa das dificuldades e dos problemas dessa vida. Quando nós já temos todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e por Cristo nós fomos beneficiados. Nós já somos beneficiados. Então, o que o texto nos diz no versículo 24 é que na esperança nós já fomos salvos. Já somos salvos, já fomos salvos. Essa já é uma verdade real em nossas vidas hoje, aqui, agora. Se você já creu no Senhor Jesus Cristo, você não precisa esperar o futuro para experimentar todas essas coisas. Você já pode viver todas essas coisas em sua plenitude agora. Eu quero dar mais um salto no texto de Romanos capítulo 8 e quero ir com você até o versículo 29. Leia juntamente comigo. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, o que nós temos aqui em Romanos, capítulo 8, versículos 29 e 30, são todas as promessas de Deus apresentadas em forma de verbo, e todos esses verbos já estão no tempo passado, para nos dizer que essas coisas já foram efetuadas, essas coisas já aconteceram, elas já são a realidade na nossa vida hoje. Veja, o tempo verbal aqui não é apresentado no futuro, mas no passado. Já foi feito. Por isso que Cristo diz na cruz do Calvário, tetelestai, está consumado. O escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças foi rasgado na cruz do Calvário. Nossa dívida foi paga, carimbada. Tetelestai, está pago, está consumado. A obra de Cristo foi completa. Não existe nada que nós possamos fazer para tornar a obra de Cristo mais completa do que ela já é. Então leia de novo comigo os versículos 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, conhecer no passado, também os predestinou, predestinar no passado, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a predestinação já foi feita no passado. A esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Nós já fomos glorificados por Deus por meio da obra de Cristo, e essa verdade é assegurada por meio do Espírito Santo. É a santa triunidade cooperando em nosso favor. E é por isso que no versículo 31 nós temos essa expressão maravilhosa apresentada pelo apóstolo Paulo, que eu quero ler junto com você. Versículo 31, que diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Ou seja, o que é que a gente pode dizer diante de tudo isso que já foi falado até agora? O que é que a gente pode dizer? Veja o que ele fala. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo está chegando aqui a uma conclusão
maravilhosa. Se Deus quis que fosse assim, o que é que eu posso fazer para tornar isso diferente? Eu sei que eu não sou bom, eu sei que eu não mereço. Assim como o filho pródigo de Lucas 15, que se dizia indigno, eu sei que eu também sou indigno. Mas o que é que eu posso dizer? Se Deus resolveu ser favorável a mim, se Deus decidiu, antes da fundação do mundo, predestinar você, chamar você, escolher você, justificar você, glorificar você, se Deus quis que fosse assim, o que é que eu posso fazer? Só me resta agradecer a Ele, glorificar a Ele, não por quem eu sou, mas por quem Ele é. Não pelo que eu fiz, mas pelo que Ele fez. Não pelo que eu tenho, mas pelo que Ele tem. Por sua graça, por sua bondade, por sua misericórdia. Então, não foi o que Cristo viu em mim. É pela graça dele, é por quem Ele é. É por Ele. Por Ele, por meio dele, para Ele, são todas as coisas. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a Ele para que ele venha a ser restituído. Né? O texto diz, quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis os seus juízos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Irmãos, tem coisas que nós não sabemos explicar. Existem variáveis nessa equação que nós desconhecemos. Existem elementos em toda essa conta que Deus faz que a gente não conhece. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, eu sei que Deus fez assim. Agora, por que ele fez assim? Porque ele é bom. E por que ele não fez diferente? Eu não sei. Eu só sei que se Deus fez desse jeito, é porque esse é o jeito certo de fazer. Mesmo que eu não entenda, e de fato, realmente eu não entendo. Existem elementos aqui nessa história que nós estamos estudando, nesse plano de Deus, existem elementos aqui em todo esse contexto que eu desconheço, que você desconhece, que a grande verdade é que existem certas coisas que a Bíblia não revela. Olha, eu vou ler o texto junto com você. Romanos, capítulo 11, do versículo 33 até o 36. Ó profundidade da riqueza. Não é apenas aqui riqueza material, riqueza financeira, não. E a riqueza do saber, do conhecer, a riqueza do construir, a riqueza do dominar, do ter o controle sobre todas as coisas. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. É uma riqueza, a sabedoria e o conhecimento de Deus, muito profunda. E quanto mais nós mergulhamos nas profundezas do conhecimento de Deus, mais nós ficamos maravilhados, porque nós nunca encontramos o fundo desse lago, desse oceano do saber de Deus. E quanto mais nós mergulhamos, mais nós nos damos conta da nossa limitação e da pressão exercida sobre nós. Porque é profundo demais. Profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E aí ele diz, quão insondáveis são os seus juízos. Não tem como sondar. Quão inescrutáveis os seus caminhos. Não tem como a gente esquadrinhar, não tem como a gente medir, não tem como a gente fazer uma planta baixa aqui, não tem como a gente estabelecer os limites da ação de Deus, não tem como a gente conhecer todos os caminhos de Deus. Deus é grande demais para caber nas nossas palavras. Deus é grande demais para caber dentro da nossa mente, da nossa compreensão, do nosso entendimento. Deus é grande demais para nós conseguirmos explicar de forma irrefutável quem Ele é.
Nós somos muito limitados. Eu costumava dizer, é como uma formiguinha que tenta descrever um elefante. Só que esse elefante é Deus, ele é muito maior que um elefante e nós somos muito menores que uma formiguinha. Nós somos como um pequeno átomo, como uma partícula, como um quark. Tentando entender não apenas o universo, mas o Criador de todo o universo, o sustentador de todo o universo. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Eu prefiro me recolher à minha insignificância e à minha limitação, aceitando aquilo que está escrito, do que ficar tentando criar explicações meramente humanas, explicações humanistas, explicações científicas imensuráveis para explicar como Deus age e o que Ele faz. Existem coisas que Deus faz que a Escritura de fato não revela. Então existem elementos aqui nessa equação. Por que é que Deus quis que as coisas fossem assim? Eu não sei. A Bíblia não diz. Eu só sei que as coisas são assim. E se elas são assim, eu descanso na soberania de Deus. Porque Deus é bom, porque Ele é perfeito, porque Ele entende as coisas além do que eu possa entender. E como Ele entende as coisas além do que eu possa entender, Ele sabe como fazer as coisas da maneira certa. E fazendo as coisas dessa forma, a única coisa que eu posso fazer é glorificar a Ele por aquilo que Ele sabe como fazer e faz, tem poder para fazer, diante de minhas limitações, diante de quem eu sou. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Tem gente que fica querendo dar conselho a Deus, né? Ou quem primeiro lhe deu a Ele para que Ele venha a ser restituído? Não tem nada que a gente possa dar a Deus para Deus ficar nos devendo alguma coisa e nos dar de volta. Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então volte comigo para Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, graciosamente. Deus nos dá por graça. E eu descanso, então, na graça de Deus. Essa história de dizer que Deus faz as coisas pela graça, mas agora eu tenho que fazer por onde manter essa graça de Deus para não perder a salvação. Esse tipo de pensamento é o pensamento de quem ainda não compreendeu com clareza o que é a graça de Deus. A grande verdade é que a gente não merece. Nós não somos bons, nós não somos dignos, nós não somos bonitos, nós não somos limpinhos e cheirosos, não tem nada que a gente faça que deixe Deus impressionado. Eu já disse isso. Não existe no vocabulário de Deus a palavra eita. Deus não vai do seu trono celestial olhar para a gente aqui embaixo e dizer eita, que coisa, puxa vida, agora eu fiquei impressionado. Isso não existe. Deus não é pego de surpresa. Ele é o ser soberano que controla, que domina todas as coisas, inclusive o curso da história da humanidade e das nossas vidas, inclusive a nossa salvação. Por isso, ninguém vem a Jesus se o Pai que o enviou não o trouxer. Aquele que é trazido pelo Pai por meio da ação do Espírito Santo é guardado por Jesus. Lembre da oração sacerdotal, João 17. É guardado por Jesus, é protegido por Jesus e não se
perde. Não é perdido. A não ser quem se perde é quem nunca foi salvo. É aquele que é filho da perdição. E existe então uma diferença entre um filho da perdição e um filho de Deus. São duas coisas distintas. Continue comigo em Romanos capítulo 8. Quem intentará contra os eleitos, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. O que é que eu posso fazer se Deus quis me justificar? O que é que você pode fazer se Deus quis justificar você? Quem quiser que acuse. Tem uma música do mundo, forró, que diz assim: se o povo falar, nem ligue. Nem ligue, deixe o povo falar. Se quiserem falar, que falem. Eu sei da obra de Cristo. Eu sei o que o Senhor fez por mim. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Quem quiser falar, que fale. É Deus quem me justifica. Se você é salvo, é Deus quem justifica você. Mais uma vez, deixa eu deixar isso aqui bastante claro. Isso não é uma desculpa para você viver do jeito que quiser. Isso não é uma desculpa para você fazer o que quiser. Ah, agora eu vou para o mundo, já que é salvo uma vez, salvo para ser. Não. Lembre das aulas que nós já tivemos anteriormente. Quem pensa desse jeito é porque não é salvo. Precisa ser salvo. Tem que ser salvo. Quem é salvo e se desgarra do rebanho vai sofrer duras penas. Lembre de Hebreus capítulo 12, Deus repreende a quem ama e açoita a quem recebe por filho. Por isso ele nos diz, no versículo 33, quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja, nós temos um intercessor aqui na terra que é o Espírito Santo, ele está intercedendo por nós, ele leva essa intercessão até Jesus, Jesus que está sentado no trono ao lado do Pai, e Jesus também intercede por nós. Nós temos dois intercessores. Nós temos o Espírito Santo e nós temos Jesus Cristo intercedendo por nós. Então, quem é que vai nos condenar? Quem é que pode perder uma causa com esses dois advogados? Quem é que vai perder a salvação se Cristo, além de ter morrido para dar a salvação, além de ter ressuscitado para nos dar a vida, ele ainda está intercedendo por nós e o Espírito Santo ali, selado, fixado em nós até o dia da redenção, intercedendo por nós, o Espírito Santo nos levando até a presença de Cristo e Cristo intercedendo por nós, nos levando até a presença do Pai. É a obra de intercessão contínua. Continue comigo no texto, Romanos capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? O amor de Deus se manifesta por meio da salvação em Cristo Jesus. Lembre de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. E agora, Romanos capítulo 8, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a morte? Não importa o tipo de morte. Não importa que tipo de morte. Olha, muita coisa que algumas pessoas creem vem do catolicismo da Idade Média e não da palavra de Deus. Quem é que vai nos separar? Quem é que vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a morte, tribulação, angústia, perigo, espada, coisas do presente, do porvir?
Continue comigo em Romanos capítulo 8, esse texto maravilhoso, fantástico para as nossas vidas e que derrama um verdadeiro bálsamo de paz em nossos corações. Leia comigo. Versículo 37. Estas coisas que nós acabamos de citar, eu acho que não precisa repetir, né? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nós já somos, não apenas vencedores, já somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Continua comigo no texto. Porque eu estou bem certo, o apóstolo está dizendo, eu não tenho nenhuma dúvida. Não resta nenhuma dúvida quanto a essa verdade. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Veja, nada, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, coisas do futuro, nem poderes, nem coisas grandiosas, nem coisas complexas, nem nenhuma outra criatura. Nada pode nos separar do amor de Deus. E o que é o amor de Deus? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não seja condenado ao inferno, mas tenha a vida eterna. E a vida é eterna porque ela não acaba. Se a salvação se perde, a vida não é eterna. A vida de Deus, então, em nós, seria transitória, passageira, temporária. Mas não, ela é eterna. Quem nos separará do amor de Deus? Ou seja, quem é que pode arrancar a salvação de nós? Quem é que pode, de alguma maneira, perder a salvação? O apóstolo diz, eu estou bem certo, eu não tenho nenhuma dúvida. Lembre-se, no texto de Coríntios, capítulo 12, que o apóstolo Paulo foi arrebatado ao céu e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Essa não é uma mensagem filosófica, essa não é uma mensagem criada do coração do próprio apóstolo e nem é o agrupamento de vários pensamentos de diversas expressões religiosas. Não, esse é um ensino que o apóstolo Paulo recebeu diretamente de Jesus Cristo lá do céu. Ele foi arrebatado até o paraíso, até o terceiro céu. Por isso ele diz, eu estou bem certo, eu não tenho nenhuma dúvida, porque Cristo falou isso para ele pessoalmente. O que é que pode arrancar a salvação de alguém? Nada. Nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir. Nada. Nem coisas grandiosas, nem coisas complexas. Nem nenhuma outra criatura. Não apenas essas coisas que são citadas. Nem nenhuma outra coisa que você possa imaginar pode nos arrebatar das mãos de Cristo. Lembra o que Jesus Cristo disse? Aquele que vem a mim, eu jamais o lançarei fora. Agora, meu irmão, uma grande verdade precisa ser dita. A quem muito é dado, muito será cobrado. Não é pelo fato de nós termos recebido da parte de Deus tantas coisas maravilhosas que enchem o nosso coração, que nos vivificam, que nos fortalecem na nossa fé, na nossa esperança, que colocam, como eu digo de uma forma bem popular, colocam concreto dentro da coluna. A coluna fica firme, a coluna da nossa fé. A nossa coluna é preenchida com aço, com concreto. Esse concreto é compactado, nossa coluna fica firme porque ela está alicerçada na Sagrada Escritura. Não é porque nós recebemos essas coisas que nós temos a liberdade de fazer o que quisermos. Não. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. E nós recebemos muito. Por isso, aquele que passa a ter convicção dessas coisas, aquele que passa a entender essas verdades e pensa
que a partir disso pode fazer o que quiser, ou essa pessoa não entendeu nada do que a Bíblia diz, ou então essa pessoa não nasceu de novo. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Pelo fato de sermos salvos, pelo fato de termos recebido graciosamente da parte de Deus tão grande salvação, isso não nos dá o direito ou a liberdade de fazermos o que quiser. Nós somos servos de Deus. Nós temos liberdade para servir a Deus. Nós não temos liberdade para andar no nosso próprio caminho. Nós não temos liberdade para fazer a nossa própria vontade. Nós não temos liberdade para traçar o curso da nossa história, para estabelecer a estrada por onde nós vamos caminhar. A nossa liberdade se resume a obedecer a Cristo. Nós somos livres, porém servos. Somos servos livres. Nós somos chamados para agradar a Deus, que nos salvou, para honrar a Cristo, que nos salvou, para honrar o Espírito Santo, que nos salvou, que nos garante, que nos assegura essa salvação. Então quero finalizar com a última expressão que aparece em Romanos, capítulo 8, versículos 37 até o 39. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é o nosso amor por Deus, é o amor de Deus por nós. Deus te ama tanto que Ele nem quer que você se perca e nem vai deixar você se perder. Que Deus te abençoe e que a Sagrada Escritura conforte seu coração, que ela lhe encha de paz, de convicção, de fé, de esperança, e que após fazer tudo isso, que você seja inundado por uma profunda vontade, por um incontrolável desejo de servir a Jesus Cristo que te salvou, de servir a Deus, custe o que custar, porque Ele te salvou, custando o que custou.